Está no ar. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Eu sou Iago Luiz e esse é o Poticast, o podcast do jornal Potiguar Notícias. Hoje a gente vai ter um papo super bacana, vamos falar sobre estética, saúde, bem-estar. Na sequência, claro, antes disso você fica com as nossas rádios parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrana FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia, via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Conforme antecipei anteriormente, né, o nosso papo hoje ele é sobre estética, saúde e bem-estar, e é com uma pessoa que é especialista nisso, a professora Josi Oliveira Pinto. Josi, seja bem-vinda. Bom dia, Josi. Bom dia, Iago. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sempre um prazer estar aqui na casa e também com grande emoção, né? Sempre venho estar falando sobre uma área que está em bem expansão, que é a área da estética, saúde, né? Beleza, bem-estar, e trazendo aí algumas novidades, tudo, para o pessoal que aprecia a estética e também para quem gosta da área, como alunos também, que quer aprender, que quer ingressar nessa área. Hoje em dia é uma área que atrai cada vez mais adeptos, então certamente a gente vai ter muita da nossa audiência lhe acompanhando, e claro, em meio a uma audiência tão rotativa, é possível que, mesmo com as entrevistas que você já deu anteriormente aqui para o Potiguar Notícias, alguém ainda não a conheça. Então, pensando nisso, eu proponho, e aí vou fazer uma pergunta, o seguinte questionamento: quem é Josi Oliveira Pinto? Bem, Josi Oliveira Pinto, até hoje mesmo sendo professora, ainda uma estudante da estética, beleza e saúde, né? Como professor, a gente não para de estudar. Então, eu ingressei na estética há 21 anos atrás, tudo como coincidência mesmo, como aluna, tudo, ainda não com poucas faculdades em São Paulo, né? E comecei nos cursos profissionalizantes ainda, que eram todos aceitos ainda no mercado. E aí fui entrando, fui tendo conhecimento, estudando, foi quando me direcionei de outras áreas que não tinha nada a ver com a estética, né? Uhum. E aí comecei a estudar e não parei mais. Depois disso passei como professora também, fiz faculdade, pós-graduação, tudo, algumas especializações. E aqui estou passando aí para vocês assim, todos os atendimentos, como eu estou na minha clínica, né, como profissional e como docente também superior na área de estética. Perfeito, Josi. Como que foi essa entrada no ramo da estética? Você falou que inicialmente nem era a sua área, digamos assim, inicialmente, mas que surgiu e lhe tomou, né? Imagino que rolou uma paixão, rolou uma química mesmo por trabalhar com estética, por trabalhar com uma área tão importante hoje em dia e, sobretudo, uma área tão visível, né?
Sim, exatamente. Há 20 anos atrás, a estética estava engatinhando, né? Tinha poucos cursos de estética, não era assim o leque que está hoje. E quem me apresentou nessa área foi uma grande amiga hoje, né? Maravilhosa, a cosmetóloga Areda Coimbra, que ela é um destaque na estética, maravilhosa. E, assim, devo muito a ela ter me trazido para essa área, ter me feito esse convite como aluna, que eu comecei com ela como aluna, e aí foi desenvolvendo, pegando todo o gosto, tudo, e na clínica dela também, que ela dava cursos, eu passei a ser professora também por todo o conhecimento e oportunidades. Então, isso foi muito bacana, sou muito grata por me trazer para esse mundo, porque eu venho de um mundo completamente diferente da área de administração. E aí me apresentou a estética, eu fui abraçando, estudando, depois faculdade, pós-graduação, e não parei mais. E é isso, estudar foi como eu comecei há uns anos atrás, né? E depois faculdade, e aí quando vieram as pós-graduações para injetáveis, que foi a primeira do Brasil, como eu mencionei anteriormente, para os injetáveis para esteticistas, que antes não tinha, era só os médicos, né? Aí foi onde eu entrei também, fiz. E aí vai, como eu falo, a gente não para de estudar, estudando, me especializando, e hoje sou professora, sou docente superior em estética e injetáveis. Perfeito, Josi. Tem muita coisa aí bacana nessa fala, e aí, claro, me causa o interesse da gente destrinchar um pouco mais sobre isso e entender um pouco melhor. Um dos pontos que você trouxe e que me chamou a atenção é esse ímpeto por estudar, né? Por buscar, por se aperfeiçoar. A gente sabe que em todas as áreas isso é uma rotina constante, a gente precisa estar sempre buscando se atualizar. Na área de estética isso nem se discute. Mas me chamou a atenção o fato de você dizer que já tinha uma experiência com administração. Dentro dessa experiência com a administração, imagino que isso foi muito útil, até pensando no empreendedorismo, né, que também está muito envolvido dentro da área de estética. Muitas das pessoas que trabalham com estética têm suas clínicas e desenvolvem trabalhos nesse sentido. Você também meio que começou assim. Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente, Thiago. Como tudo tem o seu começo, né? Como eu vinha da área da administração, então isso eu trouxe para mim. O estudo nunca é demais. O conhecimento a gente só vai somando com tudo aquilo que a gente faz. E foi muito bacana. A área de estética é totalmente diferente daquilo que eu fazia antes, mas todo aquele meu aprendizado serviu quando eu abri a minha clínica de estética. A minha própria clínica. Então, já foi uma outra coisa, né? Eu já tinha um conhecimento sobre o que eu fazia, mas por trás dos bastidores nós temos que saber também toda essa parte de administrar e direcionar também muitos comandos, né? Então, foi muito importante. Eu já vim da área de administração também, até para eu levar com leveza, ter o seu negócio próprio, que é bem diferente de você chegar lá e fazer e ir embora. Né? Então, quando temos um negócio próprio, temos mais outras coisas, que é toda essa parte por trás dos bastidores. Isso. E foi muito importante para mim também vir dessa área e associar aquilo que eu já sabia com o hoje, com uma outra área, que é a estética. Né? O ramo de estética ele tem uma característica assim, que me chama a atenção sempre, não só o de estética, né? A cosmetologia também tem muito isso. Muitas mulheres se conheceram empreendedoras a partir de trabalhar com cosméticos, a partir de trabalhar com a estética em si, e dentro disso muitas mulheres cresceram também. Então isso também é importante porque contribuiu, de certa forma, claro, para um empoderamento muito grande para essas mulheres. Você vê mais ou menos assim também essa situação? Qual a tua avaliação? Sim, exatamente assim, né? Com todas as mudanças de leis, assim como tem tudo, quando eu comecei lá atrás, né, comecei com os cursos profissionalizantes, quando eu iniciei há 20 anos atrás, e depois a gente vai migrando, vai crescendo. Hoje nós temos do técnico para a graduação e assim seguindo as pós-graduações e especializações, né? E isso é um campo que cresceu demais. E o campo realmente abriu como para o empreendedorismo individual até, né? Sim. Então, muitas meninas, os homens também hoje estão entrando para a área da estética, e isso é muito bacana, né? Mas, assim, a mulher, nesse sentido, foi uma grande oportunidade, e na área de estética é uma das coisas que nós oferecemos e todo mundo precisa. Antigamente, no início lá atrás, poucas pessoas faziam estética porque era algo mais caro, era menos acessível, né, para as pessoas que eram as pessoas de poder aquisitivo melhor. Hoje não.
pela quantidade de profissionais que temos, de pessoas que investiram assim e tem a oferecer, cada um com a sua especialização, acabou ficando mais acessível e é algo que dá para todas as pessoas estar utilizando assim, a estética como antes ia fazer uma unha, um cabelo em um salão de beleza. Inclusive, essa minha professora que me trouxe, a minha primeira professora de estética, falava isso. Um dia, a clínica de estética vai ser igual ao salão de beleza, um em cada bairro. Aí ela acertou e muito, porque tem mais de um em cada bairro hoje, né? Então, temos bastante clínicas de estética. Sabemos também que, para isso, tem muitas exigências na área, né? Assim como todas têm suas exigências, as quais o profissional precisa seguir, ser o responsável técnico da sua área ou ter uma pessoa contratada para ser o responsável técnico, conforme as exigências das fiscalizações, assim como todas as áreas da saúde. Josi, há um tempo atrás, né, bastante tempo, inclusive, você falou, você participou do primeiro curso de graduação na área de estética injetável no Brasil, certo? E, claro, imagino que, como qualquer inovação, essa também é um divisor de águas, pensando na estética, claro, no cenário brasileiro, mas como um todo. Como que foi essa experiência de participar do curso e, a partir dela, quais novas oportunidades que foram surgindo? Então, muito bacana, né? Quando sabemos que a estética em injetáveis vem toda de uma área médica, né? Tudo que nós temos na saúde hoje já vem de uma área médica, da área da saúde. E aí, quando surgiu a primeira pós-graduação de injetáveis, que para esteticistas e para biomédicos, para dentistas, tudo, que é a do pai dos injetáveis no Brasil, lá estava a Josi fazendo a pós-graduação, já era graduada em estética, né? E eu queria essa oportunidade. Quando surgiu, foi a primeira pós de injetáveis, eu já estava lá. E, para mim, isso foi um divisor de águas, como você falou, mudou a minha vida na estética. Você começa a ver em um ângulo diferente. Quando a gente inicia uma pós-graduação dessa forma para injetáveis, onde você vem da parte de massagem, limpeza de pele, um peeling, trabalhando com produtos tópicos, e depois vamos estar trabalhando com produtos injetáveis, né, que é a parte da intradermoterapia, então é mais assustador. Então, a primeiro olhar é bem assustador. Depois disso, você vai se familiarizando e vendo o resultado de cada coisa, conhecendo toda a parte da farmacologia, o que você pode fazer em relação a isso, todo o mecanismo de ação de cada produto, a parte dos cosméticos, dos injetáveis, dos fármacos, tudo que podemos utilizar e o resultado é incrível. Então, você só quer aprender mais, estudar mais e ver o resultado disso, a procura. Então, é transformador na vida de um esteticista, no caso, uma especialização de injetáveis. E hoje, essa experiência, né, que inicialmente mudou a sua vida, também está disponível para que outras pessoas também possam ter suas vidas mudadas, né? E, claro, abre-se um leque de novas oportunidades. Você, inclusive, ministra cursos hoje na área. A gente pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, eu sou docente, né, superior nessa área e em uma escola, inclusive, que é só para esteticista, que é a única do Brasil. Em São Paulo eu faço esse... Pode falar o nome da escola, vamos fazer a propaganda. Então... Eu sou docente na ESEC, assim, junto com outras colegas, né, que a ESEC, ela veio depois que fizemos essa pós, então vem aquele sonho, né, por que não o esteticista fazer e levar para o mercado com um olhar mais de esteticista, sem tanta profundidade como as pessoas acham que é mais profundo, que é invasivo, e não é invasivo. Então, o que acontece? Então, a gente já tem um olhar mais superficial, que é o cuidado da pele, da saúde, do bem-estar do paciente, e assim temos todo o conhecimento já da anatomia, de tudo isso, de uma forma mais superficial, que é isso que os injetáveis também vêm oferecer. Então, aí veio a ideia. Então, uma colega fez tudo e a gente está na ESEC como docente superior nessa área. A ESEC, por exemplo, é só para esteticista, que é a única no Brasil. Mas, assim, já tem outras várias outras que são para todos os outros profissionais da área da saúde, desde que seu conselho de sala permita. Entendi. Dentro desse conceito de injetáveis, como é que a gente conseguiria descrever para o nosso público em geral, o público mais leigo, né? Como que funciona, quais são os principais procedimentos? Eu acho que o primeiro que vem à mente é a ideia do Botox, mas imagino que seja bem mais amplo, claro.
Às vezes a pessoa vem pedindo um botox, achando que assim, o botox vai fazer aquele milagre. E não funciona assim. O que acontece? Nós vamos fazer uma avaliação e entender não são protocolos que vamos estar usando em cada paciente. O paciente ele é visto individualmente, é feita uma consulta individualmente para entender a necessidade desse paciente. Então, existe um estudo dessa pele para entender a necessidade, para poder a gente fazer em cima do que ele precisa. É um trabalho totalmente individual, de paciente para paciente. O que um precisa, o trabalho de um não vai ser para o outro, Sim. um protocolo de um não é para o outro. Então, aí, depende do que cada um necessite, é o que a gente vai fazer. É um trabalho individual mesmo, personalizado, digamos assim. Isso é importante até você colocar, Josi, porque a impressão que dá é que é para todo mundo, que todo mundo deve, que não é necessariamente por aí, né? Eu acho que tem diversas técnicas, o ramo de estética é muito amplo e, claro, há pacientes que vão ter essa indicação, que podem utilizar, e há pacientes que talvez não precisem utilizar. Não sei se seria exatamente esse o termo, mas, claro, essa avaliação é muito individual, como você colocou, né? Como que você faz quando o paciente ele já chega querendo Botox? Calma, respira, como é que a gente faz? Exatamente, né? Hoje a informação chega muito rápido para todo mundo. Antes, a gente chegava no consultório, começava a folhear as revistas para a gente ver o que existia, o que tinha de novidade ali. Enquanto a gente esperava ser atendido um médico, algo assim. Hoje o mundo está na sua mão, né? Hoje está tudo no virtual. Então, saiu alguma coisa hoje, o próprio paciente já sabe, ele já chega no seu consultório pedindo aquele procedimento. Né? Então, as coisas hoje estão muito rápidas, muito avançadas. E isso é bacana também. É muito legal que dá para você até interagir com o paciente em relação a isso. Mas é o que eu falo para todo paciente. Às vezes, tem pessoas que vêm, eu quero, digamos, um botox, por exemplo. Né, o uso da toxina botulínica. Mas, para isso, vamos fazer avaliação, para entender realmente se é essa a necessidade dele ou se exige outros procedimentos, porque aí temos N procedimentos. A toxina botulínica ele tem uma ação, um mecanismo de ação, mas, às vezes, o paciente está precisando de um rejuvenescimento, de uma hidratação por um todo, e aí vamos avaliar, vai fazer parte da harmonização dele, a toxina, mas essa é a cereja do bolo. Nós temos vários outros procedimentos que podemos oferecer antes disso. Não é empurrando o procedimento para o paciente, não é isso. É ver a necessidade individual de cada um, ver a necessidade desse paciente personalizado. Ali você vai mostrar tudo para ele, o que a pele dele permite. Assim como também todos os fármacos têm suas contraindicação. Sim, sim. Então, não é, eu quero fazer, mas o Botox é uma marca. Então, todo mundo acha, eu quero fazer o Botox. O Botox é uma marca. Nós temos vários tipos de toxina botulínicas, aí é onde tem suas indicações, contraindicações, problemas alérgicos, sensibilidades. Então, tudo isso, através da ficha de anamnese, nós vamos entender a necessidade do paciente e também o que ele pode receber de fármaco. Assim, sempre o que ele fala, legal, porque nos dá uma direção. Mas aí a gente vai fazer como que seja uma consulta para entender o que incomoda esse paciente. Então, nós vamos deixá-lo de uma forma saudável, um rosto saudável, né, de uma forma bem tranquila, que ele fique satisfeito, mas com os procedimentos que ele precisa. Isso, olha, realmente era nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente entende tudo que envolve, né, essa questão de vaidades e tudo, como que as pessoas vão chegar, né, nessas clínicas, desde o que ela viu na internet e ela quer replicar, né? Imagino que aconteça bastante, até o que ela sente especificamente falando, né? A gente propôs aqui um programa que está aqui para falar sobre saúde, estética, bem-estar, e aí pensando nesses pontos, talvez um dos grandes pontos seja justamente essa ideia da saúde, né? Dessa saúde, desse bem-estar, né? Não é só sobre cuidar do externo, mas é também sobre cuidar da parte interna. Hoje em dia isso é muito importante, né, Josi? É muito importante, tá? É muito importante a necessidade também das pessoas, né? Passamos aí por todas essas fases, né, que vemos aí da vida e vimos também essa necessidade dos pacientes. Tem muitas pessoas que querem apenas uma atenção, querem apenas ser ouvidas.
Então, é isso que a gente vê muito. E uma clínica de estética é tudo isso, porque ali você vai ter todos os profissionais disponíveis para a necessidade do paciente. Às vezes, o paciente vem, não é nem para fazer um injetável, ele vem para fazer uma reflexologia, que é uma simples massagem ali no pezinho da paciente, claro que vai acionar ali os pontos que ela realmente necessita, e ela precisa daquela atenção, daquele desabafo. E eu costumo falar assim, que esteticista a gente é um pouco terapêutico, né? Porque ali a gente escuta muitos desabafos, muitas histórias, e a gente vai estar respeitando o que o paciente está falando, porque ele precisa daquele momento. Então, às vezes, é uma massagem, uma drenagem, uma massagem relaxante, aquilo que ele precisar do momento, ele vai ter nesse momento, e é como eles falam. Eu venho aqui no espaço da Josi, na clínica da Josi, eu deixo 200 quilos nessa maca. Mas ele só precisava disso, de desabafar. Né? Então, acontece muito isso também, tá? Em clínica estética acontece muito isso. Pensando dentro desse ambiente, né? Pensando dessa importância, como que você vê a influência das redes? Meio que cria uma... Sim, colocando, né, isso como um dos grandes problemas. Eu lembro que há um tempo atrás eu entrevistei um profissional, psicólogo, inclusive, que tratava sobre a questão das redes, e existia meio que uma ditadura em relação a você sempre estar bem e tudo mais. E aí, tudo isso passava muito pela imagem que a pessoa fazia de si mesma, né? Então, dentro da estética, isso também é abordado, eu digo não só com os pacientes, mas eu digo também com os profissionais que chegam até você para participarem do curso. Sim. Primeiro, para nós cuidarmos dos outros, nós precisamos estar bem, né? Sim. Então, precisamos muito também trabalhar nosso interior, tudo, para estar trabalhando com as pessoas. Digamos que tudo é uma energia. Na massagem, por exemplo, é uma grande troca de energia. Então, para a gente trabalhar com o paciente, a gente precisa estar bem. A gente está equilibrado, está bem. Então, nós também, profissionais, também nós temos as trocas com os profissionais. Também passamos pela maca como paciente também, né? Então, a gente também precisa disso, assim como todo mundo. Nós também somos pacientes, né, com os profissionais. E isso é muito bacana, né? Mas tem essa parte dessa troca, né? E a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem, que é justamente para passar, para enxergar esse paciente ali como único. Sim. Esse paciente, ele pode chegar às 18 horas da noite, às 20 horas da noite, mas ele tem que ser tratado como que seja o primeiro, às 9 da manhã. Então, o que acontece? Precisamos estar bem para a gente estar passando não só a imagem de estar bem, mas estarmos bem interiormente também. Porque nós somos aquilo fora, o que somos dentro, né? Essa experiência individualizada, né, personalizada, eu acho que é uma das grandes marcas. Eu acho que, de fato, eu já fui, inclusive, atendido em alguns lugares e faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Josi, falando um pouco mais sobre a questão da toxina botulínica, né, do Botox, que, claro, como você bem frisou, é uma marca, mas é uma marca hoje que vende muito. E, em meio a isso, hoje a gente tem diversos profissionais que estão habilitados a tratar com procedimentos não só em relação ao Botox, mas procedimentos de estética de forma um pouco mais ampla também. Como que você avalia essa liberação? Pensando, claro, dentro dessa sua especialização, pensando dentro dessa sua visão de quem, de fato, já trabalha há muito tempo nesse ramo. A liberação, você diz, dos produtos, de ter acesso a tudo isso. De ter acesso, Sim. de aplicar, de fazerem efetivamente procedimentos. A gente sabe que existem diversas profissões Sim. do campo da saúde que acabam hoje tendo a liberação para que eles possam tratar de procedimentos estéticos como um todo. Sim. Primeiro, para conseguirmos ter acesso a esses produtos, é uma grande exigência para a gente conseguir o nosso cadastro. Sim. Então, para o nosso cadastro ali, a gente passa todas as documentações possíveis, inclusive o diploma de pós-graduação, frente e verso, todo bonitinho. Então, isso que nos dá acesso. Sim. E também temos nosso RT, ali a nossa carteirinha de responsável técnico, com nossa numeração do CREX. Como esteticista é o CREX. Então, nós temos nossa numeração do CREX, e aí passamos tudo bonitinho, a carteirinha, tudo, aí é feito um cadastro. Através desse cadastro, eu posso comprar todos os produtos que são disponíveis para esteticistas usar. Ah, ótimo, entendeu? Perfeito. E desde o momento que eu tenho o cadastro, claro, vai estar meu nome lá, e o que eu pedir dentro do que tiver no meu acesso, eu vou receber na minha clínica, tudo normal,
como todos os outros profissionais. Assim, cada profissional vai ter a sua carteirinha de responsável técnico, com a sua numeração de associação, para você poder receber e ter acesso a esses produtos. Não é um produto que a gente vai na farmácia comprar, claro. ou que o coleguinha vai comprar. Inclusive, como falei que nós trabalhamos personalizados, primeiro vamos fazer a avaliação, ver a sua necessidade, aí eu vou fazer a prescrição do que você vai usar para passar e ser manipulado, se necessário. E depois vem, mas esse é feito para você especificamente. Para o outro paciente já é uma outra fórmula, por exemplo. Agora, falando da toxina, por exemplo, é onde eu vou ver qual toxina, qual toxina esse paciente pode utilizar, se ele tem alguma sensibilidade com algum ativo dele ou não, antes, para eu saber que marca da toxina eu vou usar no meu paciente. Um dos procedimentos mais conhecidos, inclusive mais difundidos hoje, é a tal da harmonização facial. Qual que é a sua avaliação em relação a esse procedimento e quais profissionais hoje estão habilitados a utilizarem esses procedimentos, a fazerem, né, executarem essas ações? Tá. A harmonização facial em si, ela é um conjunto de procedimentos. Perfeito. Tá? Nós vamos estar trabalhando vários procedimentos nesse paciente, conforme o que ele precisar. O nome já fala, nós vamos deixar ele mais harmônico, né? Conforme a necessidade. Então, ali tem pessoas que têm o queixinho mais para dentro, então vamos estar trabalhando o queixinho do paciente. Então, se tiver precisando de um preenchimento, vamos estar, digamos, uma olheira, algo assim, um suco nasogeniano. Então, vamos estar trabalhando conforme ele necessita. E se for uma queda de tecido, uma queda de musculatura. Então, a harmonização facial é isso, é um todo. É a gente vê a necessidade. Eu vou trabalhar o quê? É tudo junto? É a flacidez, é preenchimento, é a toxina. Então, tudo isso, se for uma harmonização, eu vou fazer tudo isso etapa por etapa e um conjunto de procedimentos no meu paciente. Às vezes, pode ter algum retorno. Tem procedimentos que são feitos, como o bioestimulador, por exemplo, que é um grande estímulo de colágeno, muito bom. E que você vai ver, na hora você não viu que fez nada, mas daqui a 21 dias você já tem uma grande ação de colágeno no corpo e no seu rosto. Desculpa, no rosto. Então, assim, é um resultado fantástico. Então, quando o tempo passa e você vê que como que não fez nada hoje, a toxina não fez nada hoje, daqui a 15 dias, quando ela vem para o retorno, você já vê que a musculatura já não mexe, já está mais paralisada. Então, é isso. É uma parceria com o paciente. Como que eu digo uma parceria? Ele está disposto a fazer aquilo que a gente oferece, que a gente mostra a necessidade dele, ver o que ele realmente pode receber de procedimentos. E aí fazemos o procedimento, pedimos o retorno aí com 15 dias para ver como que está essa pele, como que agiu, tudo. E temos também a foto do pós-imediato, e aí 15 dias a gente vê a foto depois, vê se precisa de algum retoque, de alguma coisa assim. Mas a intenção da harmonização é isso, é deixar o rosto mais harmônico possível, sem grandes coisas. É o mais natural possível, e isso que é o belo. Perfeito. Essa ideia do mais natural possível é muito bacana que você traga, até porque eu acho que a gente tem casos e casos de trabalhos de harmonização e, claro, o mais importante é que as pessoas elas se sintam melhores, né? Elas possam se sentir melhor. E falando em se sentir melhor, o colunista do Potiguar Notícias, né? Os colunistas do Potiguar Notícias, eles ganharam uma grande aquisição, né? Você, hoje, é uma das colunistas do jornal e isso é muito positivo porque traz justamente esse olhar mais aprofundado sobre a estética, sobre a saúde e o bem-estar. E, claro, eu quero saber como é que está sendo essa experiência. Para mim está sendo uma experiência única, né? Porque é algo bem diferente, né? Para mim é um grande prazer, né? Tá fazendo as colunas para o Potiguar Notícia. É algo assim que eu sempre fui convidada, né? O Pinto Júnior sempre falava isso para mim, a diretora Irandi sempre falava para mim, mas eu nunca me sentia assim. Eu falo, não, é muita ousadia minha falar de alguma coisa para o Potiguar Notícia, né? Mas aí, no caso, né, agora, tá bom, vou fazer as colunas, e aí é onde eu falo para você que a gente não para de estudar. Porque para fazer uma coluna, mesmo falando... A gente tem até um exemplo aqui
para o pessoal que quiser acompanhar, poder acessar e ver um pouco mais sobre o que você escreve, sobre as suas opiniões, claro, opiniões sempre muito bem atualizadas, né, sobre o campo de estética. Sim, exatamente. Eu falo sobre estética, né? A cada semana vem um assunto, inclusive, eu peguei na minha lista de meninas e pedi até opinião. Gente, eu vou falar do quê, né? Porque cada semana é um tema diferente. Eu estou falando do Potiguar Notícias. Imagina quantas pessoas vão ver falar sobre estética. Mas eu achei também, eu olhei de uma forma diferente, por mais que esse convite veio bastante tempo para mim, agora eu olhei de uma forma diferente, de, primeiro, ter o grande prazer de participar do Potiguar Notícia, que isso é emocionante para mim, né? E também levar as novidades da estética, até mesmo para as pessoas que são adeptas à área da estética, que querem aprender sobre estética, que têm dúvidas e acham que a estética é algo assim. E não, é tudo muito simples. Está falando sobre você, está falando sobre a sua pele, sobre a sua necessidade, sobre alguns protocolos, sobre o mecanismo de ação de... Como que é um skincare? Como eu até que eu já falei, como que é o skincare, né? Que tem pessoas que não sabem o skincare, é apenas o seu dia a dia. É algo muito simples, é algo muito fácil. Então, eu passo essas dicas de uma forma bem tranquila para que todos possam entender. E algumas dicas legais também, até mesmo para quem quiser vir para essa área, que é uma área, um leque maravilhoso, e que sejam já da área de esteticista e queiram aprender mais, querer mais ou fazer parte da nossa pós-graduação. E também do nosso curso de extensão, para aqueles que já são graduados e queiram desenvolver uma prática, né, mais direcionada na nossa pós-graduação. E aí eu sempre estou dando essas dicas aí, as quais até vêm uns feedbacks muito positivos. Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que está sendo esse retorno? Como é que estão sendo esses feedbacks? O pessoal está gostando? Qual que são os retornos que você está tendo aqui, pensando nesses leitores, né? Olha... Eu passo para minhas meninas lá em São Paulo, sim. porque eu estou em São Paulo e participo aqui no Rio Grande do Norte. Sim. É muito bacana. Eu tive feedback agora no interior também, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E achei muito positivo, porque mesmo que você mande para as pessoas, nem todo mundo vai ler até ali o final. Sim. E aí as pessoas me abordando para falar, e eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu falei, puxa, que bacana. E em São Paulo também passo, até convido, acho legal, mas que não é fácil fazer a coluna, né? As pessoas já sentem ali, é uma grande responsabilidade, né? Mas eu tenho tido uns feedbacks bem positivos, o qual me encoraja a continuar fazendo, me encoraja a semana que vem estar ali com nova coluna, entendeu? É muito bacana. Claro, você que veio até aqui, que acompanhou o nosso programa até aqui, claro, pode querer conhecer um pouco mais, né? Deve querer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Josi. E isso você pode fazer não só através das colunas do Potiguar Notícias, que estão disponíveis lá no site do Potiguar Notícias, o www.potiguarnoticias.com.br, mas também é possível conhecer um pouco mais sobre você, Josi, a partir das suas redes. Fique à vontade para se despedir do nosso público e, claro, falar um pouco mais sobre aonde que ele pode te encontrar. Temos, quem quiser, ou informações, ou até mesmo tanto como atendimentos, né, que tem a equipe de atendimentos, toda a parte de injetáveis, ou de estética, que seja massagem, toda parte na parte de estética, saúde e bem-estar. Temos o Instagram, que pode estar falando também, que é Centro Estético _ Corpo e Alma. Certo. Né? Através do 011-98423-0140, que já fala no WhatsApp direto também, sim, até mesmo para agendamento, ou até mesmo para pós também. Perfeito, Josi. Foi um prazer recebê-la aqui. Claro, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Para mim, eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Com muita emoção. É tanto que é muito fácil antes eu falar, tá, ok, aceito, eu vou fazer o podcast, mas quando a gente senta aqui, a emoção bate, né? A emoção bate muito mesmo, e para mim é sempre emocionante estar aqui com vocês, e é com muita gratidão mesmo, mais uma vez, pela oportunidade. Eu que fico grato em recebê-la. Espero que a gente possa conversar aqui mais vezes sobre estética. Foi um prazer também tê-los conosco. Por aqui eu me despeço. Até a próxima. Podcast. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.